A palavra de Deus, ali no Evangelho de João, diz que estas coisas foram registradas para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o propósito daquilo que temos em mãos, da palavra de Deus, é crermos que Jesus é o Cristo, é o Messias, porque a palavra Cristo equivale a Messias no hebraico. Ou seja, para termos esta convicção de que Jesus é o Messias, e para que, crendo que ele é o Messias, tenhamos vida no nome de Jesus, precisamos estudar as identificações do Messias. Como é que nós vamos chegar à conclusão que Jesus é o Messias de Israel? Pelas profecias messiânicas. Porque nós vemos que, através das profecias, Jesus é o único que as cumpre literalmente. Amém. Agora, Daniel, no nosso curso EAD, que está no forno aí, está pronto para ser lançado, nós teremos essa disciplina de profecias messiânicas, e você, como professor, vai abordar algumas dessas profecias. Hoje nós vamos dar uma degustação aí para as pessoas que nos acompanham, para as pessoas que nos seguem, um pouco sobre esse universo. Que profecia messiânica você vai estar abordando hoje sobre Jesus? Qual é a profecia que nós vamos estar meditando hoje? Então, Ari, eu até achei interessante, porque o mundo sempre teve envolto a guerras, tensões, rumores de guerras, e isso é recente agora nos nossos dias. Daqui a pouco a gente ouve situações assim lá em Israel, faixa de Gaza, e Hamas, enfim, tanta coisa, né? E a profecia que nós vamos estudar, ela fala uma coisa extraordinária. Ela vai falar sobre o reino. E quando o Messias reinar, não existirão mais guerras. Na verdade, ampliando um pouquinho o leque, a última guerra que esse mundo vai ver, vai presenciar, é a Batalha do Armagedon. E, por ser a última, ela tem algumas peculiaridades, algumas particularidades que são extraordinárias, mas é a última guerra. Depois, nunca mais existirão guerras neste mundo. E a profecia de Isaías capítulo 2 explica o porquê. Então, ela é bastante atual para a situação que nós estamos vivendo, não apenas todos os problemas, né, que estão acontecendo no mundo, mas essas guerras, rumores de guerras, tal, parece que até a Guerra Fria nunca acabou, né, porque dá sempre aquela tensão, e pode acontecer uma guerra a qualquer momento, tal, pode eclodir uma guerra. Isso agora, no reino, isso não vai mais existir, porque o Messias vai garantir que isso nunca mais vai acontecer. Então, a gente vai estudar, vou falar um pouquinho sobre Isaías capítulo 2, vou ler aqui os versículos 2, 3 e 4. Então, quem tiver a Bíblia pode acompanhar aqui comigo, né? Isaías capítulo 2, versículo 2, diz assim o texto da palavra de Deus. Nos últimos dias. E essa expressão nos últimos dias é muito interessante porque ela aparece muitas vezes nos escritos dos profetas. E na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, essa expressão está fazendo referência ao reino. E é o caso aqui dessa profecia. Então, o profeta Isaías está nos lançando lá para o reino. Lá para quando o Senhor Jesus estabelecer o seu reino de 1000 anos sobre a terra. Nos últimos dias, olha o verbo no futuro, acontecerá. Então, a coisa é lá na frente. Acontecerá que o monte da casa do Senhor, casa do Senhor aqui refere-se ao templo. Sim. Então, qual é o monte da casa do Senhor? É o Monte Sião, ali em Jerusalém. É uma outra profecia bastante conhecida de Salmo capítulo 2, versículo 6 diz: Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então, o Messias vai reinar do monte Sião sobre toda a terra. Uma coisa interessante dessa profecia, eu divido ela em 3 impactos. Ela vai mostrar para nós o impacto do reino sobre a geografia, sobre a topografia da terra, o impacto do reino sobre o coração das pessoas e o impacto do reino sobre as relações sociais. São 3 impactos que o reino vai trazer aqui, né, que nós vemos nessa profecia. Então, nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor, falando do monte Sião,
será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. O que a profecia está ensinando para nós aqui? Quando o Senhor Jesus, o Messias de Israel, estabelecer o seu reino, haverá uma mudança topográfica neste mundo. E o Monte Sião será o maior de todos os montes. Ele estará acima de todos os montes, se elevará sobre os outeiros, e para ele, para o Monte Sião, afluirão todos os povos. Interessante aqui nesse trecho, nessa profecia, a gente vai ver duas nomenclaturas, povos e nações. Povos falando dos judeus, nações falando dos gentios. Então, o impacto do reino sobre a topografia deste mundo. O Monte Sião no reino será o maior de todos, estará acima de todos. Versículo 3, o impacto sobre o coração das pessoas. Irão muitas nações. Aqui falando de gentios. Irão muitas nações, não forçadas, não intimadas, mas voluntariamente. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor. Olha que interessante, subamos, que vai ser o mais alto de todos. Subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó. Com qual propósito? Para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Por quê? Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. O Messias será não apenas o rei, será o juiz sobre toda a terra. De Sião sairá a lei, que regerá todas as nações. Então, no reino, não vão precisar de STF. Olha que beleza. Não vai precisar de STF, não vai precisar de Lava Jato, não vai precisar de nada disso. O Messias será o juiz. E de Sião sairá a lei, que vai reger todas as nações. E as nações, voluntariamente, de seus próprios corações, irão a Sião para aprender da lei do Senhor, para andar nos caminhos do Senhor, porque do Monte Sião sairá a lei que vai reger todos os povos e todas as nações. Então, Jerusalém será o centro do mundo e nós teremos também a garantia de que de Jerusalém, através do Messias, nós teremos um julgamento justo, verdadeiramente justo para todas as pessoas. Será o momento em que o mundo saberá o que é um juiz justo. Amém. O que é um juiz que, com autoridade e com toda justiça, com toda equidade, julga sobre toda a terra, né? E uma coisa interessante, só abrindo um parêntese, ali de Isaías capítulo 11, que é uma outra profecia, Isaías capítulo 11 diz que o Messias não precisará estar presente durante o fato ou no momento do fato para julgar. Ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele é onipotente, onisciente. Então, mesmo que ele não esteja corporalmente no lugar, ele julgará com justiça, porque ele sabe todas as coisas, ele conhece todas as coisas. Então, é o momento em que este mundo verá o que é um rei e o que é um juiz, que com justiça perfeita governa sobre toda a terra. Será um momento maravilhoso. E agora o impacto no versículo 4 do reino sobre as relações sociais, aquilo que a gente estava falando sobre guerras, rumores de guerras, tensões, tal. Versículo 4. Ele, o Messias, julgará, a função aqui de juiz. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Quando o Messias reinar, ele vai garantir que a segurança, a justiça e a paz sejam sobre toda a terra. E o impacto que isso vai trazer nas nações. Nós vemos hoje gastos astronômicos das nações com armamentos, com equipamentos de tecnologia para armamentos, com aviões, com porta-aviões, com armas e tudo. No reino, tudo isso vai acabar. E as riquezas das nações serão convertidas para a agricultura. As nações investirão na agricultura. As armas das nações serão transformadas em instrumentos agrícolas, instrumentos de trabalho. Em outras palavras, no reino haverá
comida para todos. Não haverá ninguém passando fome, como infelizmente acontece nos nossos dias. Lamentavelmente, há pessoas que morrem de fome. No reino isso não vai existir, porque o Messias vai garantir que haja abundância de alimento para todos, e as nações vão investir nisso, as suas riquezas, para garantir alimento, garantir abundância de alimentos para todos. A gente nunca pode esquecer que não apenas nós, mas a natureza também sentiu os efeitos do pecado, e sente até hoje. A natureza, a palavra de Deus diz lá na carta aos Romanos, ela está como que confinada por causa do pecado, impedida de produzir a todo o seu potencial. Mas quando o Messias reinar, ela será liberta, podendo produzir a todo vapor, com todo o seu potencial. O profeta Amós escreve no final do seu livro que no reino a produção vai ser tão abundante que enquanto um estiver semeando, o outro estará atrás ceifando. De tanta abundância que haverá no reino, tanta será a qualidade e qual será a maravilha do reino. Tudo isso garantido pelo Messias. Então, nós podemos ver, nós passamos um pouco mais da metade da nossa live, e é interessante porque você disse que o Messias ele vai concentrar o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário em suas mãos. Ele será o supremo juiz, ele será o supremo legislador, as suas leis regerão a terra, e ele governará. Efetivamente, você disse que ele vai intervir nas nações, e o resultado disso, a mais evidente, além da paz, claro, da shalom, será a ausência da fome no mundo, que tanto assola o mundo. Ausência da fome, ausência da guerra, paz, segurança, alegria, a tranquilidade, a vida voltando aos moldes do Éden, garantido pelo próprio Senhor Jesus, que vai, como a palavra de Deus diz em Salmo capítulo 2, reger as nações com cetro de ferro, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, é Deus. Amém. Sobre toda a terra. Maranata. E será um momento maravilhoso, e o mais maravilhoso, todo aquele que crê em Jesus como Salvador e Senhor participará desse reino. Todo aquele que recebeu a Jesus como Messias de Israel, como Salvador, vai participar e vai ver Jesus reinando sobre este mundo, e vai ver este mundo transformado pelo poder de Jesus. Então, isso é uma coisa, esta profecia é maravilhosa, quando nós vemos os detalhes delas e vemos como o Messias e o seu reino vai impactar este mundo de uma maneira toda especial. Então, o que dizemos ao final? Maranata. Vem, Senhor Jesus. Este é o nosso desejo, o desejo de todo aquele que crê em Jesus como Salvador. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Essa é uma palavra que traz esperança para a gente hoje, Daniel, porque diante de tudo que está acontecendo, nós estamos perdendo pessoas próximas, nós estamos vendo, como você mesmo nos alertou, guerras, rumores de guerras, a Rússia se movimentando, com essa questão da fronteira com a Ucrânia. Nós tivemos incidentes envolvendo o Canal de Suez no Oriente Médio, navios israelenses sendo atacados por mísseis iranianos. Nós estamos vendo os Estados Unidos e a China se estranhando, até mesmo aqui na América do Sul, essa militarização acontecendo de uma maneira acelerada, acentuada, né? Lugares que outrora eram pacíficos, sempre foram reconhecidos por serem pacíficos, cada vez mais se militarizando, e o nosso coração não deixaria de ser diferente disso, fica aflito. Mesmo crentes em Jesus, mesmo pessoas pacíficas, têm estado num estado de agonia, acompanhando o que tem acontecido nas redes sociais, o que tem sido compartilhado, os noticiários das TVs que falam da desgraça o tempo inteiro, né? Assassinatos, Covid, pessoas morrendo o tempo inteiro, cataclismos, né? no mundo todo. E aí nós olhamos para uma profecia que fala da segunda volta do Messias,
e que nos traz um panorama totalmente diferente. E isso pacifica o nosso coração. Então, eu queria que você falasse para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nos assistindo nesse momento, sobre isso, Daniel, sobre pacificar o coração. O que significa ter a nossa esperança no Senhor quando vemos essa promessa de Isaías, capítulo 2. Eu gosto muito daquele versículo do Salmo 124, o último versículo do Salmo, que diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Então, nós vivemos realmente dias muito difíceis, pensamos e nos preocupamos com o que está acontecendo, nos preocupamos com o que pode acontecer, mas a palavra de Deus sempre nos exorta a olharmos para o alto e aguardarmos ansiosamente o nosso Salvador, a nossa salvação se concretizar, se completar com a vinda de Jesus para buscar a sua igreja e transformados os nossos corpos, encontrarmos Jesus nos ares. Então, são momentos difíceis, são, mas profecias como esta e muitas outras profecias que nos apontam para o reino reafirmam a nossa esperança, aquecem nossos corações, porque nós podemos olhar e dizer: as coisas estão difíceis? Estão. Mas isso não é o fim. Não acaba aqui. As coisas não vão terminar aqui. Há uma gloriosa esperança. E mais do que esperança, há uma gloriosa certeza para o cristão, que tem a Cristo como seu Salvador. Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. Jesus Cristo vai buscar a sua igreja. E passados 7 anos, dos mais terríveis acontecimentos que virão sobre esse mundo, que nunca antes aconteceram e não vão acontecer mais. Passados esses 7 anos, o Messias vai voltar e vai pisar mais uma vez neste mundo e nós retornaremos com ele. Aleluia. E ele vai transformar este mundo. E nós vamos participar de tudo isso. E vamos ver a mão poderosa do Senhor agindo neste mundo. E todos vivendo numa tranquilidade, numa paz, numa alegria que nunca existiu e nunca mais teremos um prazer igual do que estar com Jesus para todo sempre. Então, são momentos difíceis, mas a palavra de Deus nos exorta, primeiro, que enquanto estivermos nesse mundo, o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Não precisamos nos preocupar, porque há um Deus que está no controle. As coisas podem parecer que saíram do controle, mas não saíram do controle do nosso Deus. Ele está no controle. Ele sabe o que está acontecendo. Ele está a par da situação. Ele não está alheio à situação que vivemos. Ele sabe o que está acontecendo. Sabe quando começou. Sabe quando vai terminar. E ele nos exorta a olharmos para ele firmemente, para o autor e consumador da nossa fé. E como a palavra também de Deus, a palavra de Deus nos diz no Salmo capítulo 4, podemos em paz deitarmos e dormirmos, porque, Senhor, só Tu me faz repousar seguro. Estamos nas mãos de Jesus. Somos propriedade exclusiva de Jesus. E da sua propriedade exclusiva, Jesus não abre mão. Ele não abre mão de nós. Então, podemos dormir, podemos descansar em paz, porque temos um Deus que pessoalmente guarda as nossas vidas, que está acampado ao nosso redor, que nos livra de todo o mal e que em breve vai voltar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Eu estava falando para uma das minhas filhas esses dias, que perguntava para mim se eu estava bem, e eu confesso que naquele dia eu não estava muito bem, porque tinha recebido notícias de pessoas próximas que tinham partido. Essa semana eu tive um primo da minha esposa, filho de pastor, que foi levado pelo Senhor, que morreu por Covid, que entristeceu, de certa forma, o nosso coração pela perda da convivência, mas também nós temos a esperança de que o veremos novamente na presença do Senhor. Hoje, um presbítero querido também, pelo menos por mim, pela minha família, foi uma pessoa muito querida, me abençoou muito também, foi levado pelo Senhor, né? E você vai vendo todas essas notícias, né?
E tem dia que não está fácil mesmo. E elas perguntavam, papai, você está bem? Eu falava assim, bem, totalmente não, mas se não fosse pela minha fé em Jesus, porque é ela que me sustenta. E eu dizia isso numa live, num dos últimos dias, se não for a nossa fé no Senhor Jesus, que vazio seria, Daniel? Eu imagino quem está enfrentando tudo isso agora, sem o Senhor Jesus. Sem o Senhor Jesus. Sem ter o... E tem muito crente aí, muitas vezes, preocupado com o anticristo, preocupado com a personificação do mal, e eu diria até mais, baseado em tudo que você falou hoje à noite para a gente, que o mundo esteja preocupado com a volta do rei, porque ele vem com cetro de ferro, ele vem com autoridade, ele vem com poder, e nós, como igreja de Jesus, devemos estar com o nosso coração fortalecido. E eu quero dizer para você que está me vendo, para você que está nos acompanhando, fortaleça a sua fé, meu irmão, minha irmã, porque o Senhor Jesus está às portas, o rei está voltando, como diz aquela canção. O rei está voltando, e quando o rei voltar, ele não voltará como o cordeiro, mas ele voltará como o leão da tribo de Judá. Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de ser sempre, aquele que vai reinar sobre nós, conforme você mesmo falou nessa noite para nós. Eu creio que aqueles que nos estão assistindo têm sido ricamente abençoados pelo conteúdo que temos compartilhado. E eu quero aqui agradecer você, Daniel, por participar conosco hoje. Muito obrigado por essa palavra abençoadora, muito obrigado por compartilhar esse conteúdo tão especial de Isaías 2, que muitas vezes, eu gosto de dizer, nós passamos voando, passamos correndo e não nos deparamos com a riqueza das Escrituras. E se você quer crescer nas Escrituras, eu quero convidar você a participar do nosso curso EAD. Nos acompanhe no YouTube, nos acompanhe no Facebook, nos acompanhe no Instagram. Visita o nosso site, institutotsadik.org, e você vai ver tudo aquilo que nós temos preparado para que você cresça no Senhor Jesus. Visita o nosso YouTube, dá o seu joinha, se inscreva no nosso canal. Pessoal, se você não se inscrever nas nossas redes, você não vai ser avisado das novidades. Nosso curso EAD foi desenhado, foi planejado para pessoas comuns. Para você, crente em Jesus, para você que quer conhecer mais sobre Jesus, para você que quer amadurecer na sua fé, para que você tenha a sua fé fortalecida e também para que você possa compartilhar o Evangelho. Então, visite as nossas redes sociais, se inscreva, dá o seu joinha, tá? Compartilha com seus amigos. Mais do que as nossas lives de sexta-feira, nós também temos compartilhado vídeos durante a semana para a sua edificação, para a sua alimentação e também, brevemente, mais conteúdo sobre testemunhos para a edificação da igreja e também para a edificação daqueles que não conhecem o Senhor Jesus como seu Rei, como seu Messias. Ok? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela companhia de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Daniel, Deus abençoe você, abençoe sua família. Amém. Obrigado. E ore por nós, porque a pequena está vindo daqui a pouco. Nossa segunda filha, daqui a pouquinho, vai nascer. Então, ore por nós. A Elise vem aí daqui a pouquinho. Amém. Para quem não sabe, o professor Daniel já tem um filho, o Felipe. Ele e a Priscila estão esperando uma bebezinha linda, a Elise, que está chegando. Está chegando. Graças a Deus, mais uma filha abençoada do Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Que a paz de Jesus esteja sobre todos vocês que nos acompanham
um final de semana abençoado no Messias, no Senhor Jesus. Que a bênção dele esteja sobre cada um de vocês. Boa noite. Boa noite. Amém.